pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor tem nos abençoado e honrado com a abertura de 18 igrejas filhas por todo o mundo. Continue ofertando a Missão Vida Plena e faça parte do ID de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, para os versículos 1 e 2. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por favor, bota na outra versão, meu filho. Vamos lá? Por gentileza. Mais uma vez, lá no verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Diga amém. Amém. Diga assim: cada discípulo, um ministro. Diga bonito agora. Esse é o tema, é um assunto que quero conversar com você nos próximos minutos. Cada discípulo, um ministro. Queridos, o apóstolo Paulo escreve esse texto para a igreja da cidade de Corinto. E ele disse: importa que os homens nos considerem como ministro. A palavra ministro é servo. Diga servo. Vem de uma palavra do grego, doulos, servo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós: olha, o que se requer desses servos, desses ministros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas quero falar sobre isso hoje com você. A nossa visão enquanto igreja é fazer de cada discípulo, membro desta igreja, um ministro de Cristo. Ou seja, um continuador da missão que Jesus começou, até que Ele retorne. Diga amém. A primeira coisa que eu quero enumerar é que o nosso primeiro chamado é para ser. Diga isso, vamos lá? Todos vocês, olha para frente, está no telão, diga comigo, vamos lá? O nosso primeiro chamado é para ser. Diga de novo. O nosso primeiro chamado é para ser. Às vezes você está achando que seu primeiro chamado é fazer, mas não, nós somos primeiramente chamados para ser. Primeiramente você foi chamado para ser filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo, servo de Jesus, ministro de Jesus. Diga: eu fui chamado para ser. Fala de novo: eu fui chamado para ser. Porque quando você entende quem você é, isso define a sua identidade espiritual. E quando você sabe quem você é em Cristo, você não tem nenhum problema em servir. No dia do batismo de Jesus, quando Jesus se levanta da água, o Pai brada das nuvens dizendo, está em Mateus 3,17, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Com essa palavra, Deus o Pai estava afirmando a identidade de Jesus. Satanás tentou Jesus todos os dias. A partir daquele dia, Jesus tornou alvo das tentações de Satanás. E uma das razões porque Jesus nunca cedeu, é porque ele sabia
a quem ele era no Pai. Eles conheciam a filiação dele. Jesus foi criticado todos os dias pelos fariseus, em todas as horas, de manhã, à tarde e à noite. Mas Jesus nunca se abateu, nunca se deixou abater com as críticas. Jesus também foi muito aplaudido. Por exemplo, em João 6, quando ele multiplicou os pães e peixes, de acordo com o relato do apóstolo João, as multidões queriam fazer de Jesus rei. Eles queriam que ele fosse rei. Mas Jesus também se livrou dessa tentação. Acho que essa tentação é até maior do que aquela. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Porque agora eles estão querendo fazer de Jesus rei. Mas Jesus diz, não, isso é uma tentação. Porque ele é rei, mas rei dos reis. Ele não veio para ser um rei político, como os judeus queriam. Então Jesus, por que ele se coloca acima da crítica e acima do aplauso? Presta atenção nisso, a crítica não atingia ele, e o aplauso não subia para o seu ego, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus, que estava aqui com um propósito eterno. Amém, amados? Então presta atenção nisso, ele sabia quem ele era, por isso a crítica não o atingia, e o aplauso jamais lhe causou qualquer orgulho. Porque quando você não sabe quem você é, você se abate com a crítica e você se exalta quando recebe aplauso. É só todo mundo começar a te elogiar que o ego infla. Mas isso é quando a gente não sabe qual é a nossa identidade. Porque quando nós sabemos qual é a nossa identidade de filho amado do coração do Pai, essas coisas não influenciam a gente. Diga amém. Diga amém. Então preste atenção nisso. Quando você sabe quem você é em Cristo, você não se deixa abater com as críticas e nem se orgulha com os aplausos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Foi assim que Jesus viveu, baseado naquela voz, tu és meu filho amado. Deixa eu te dizer, essa voz já veio sobre você. Essa voz veio sobre você, se você é filho amado. Essa voz veio sobre a sua vida. Amém? A mesma voz que veio sobre Jesus no Jordão veio sobre você. Diga amém. Deixa eu repetir isso. Quando você sabe quem você é, você não tem nenhum problema de lavar os pés das pessoas. Você não entendeu? Quando você sabe quem você é, você não tem nenhum problema de servir e lavar os pés das pessoas. Se você entra aqui, tem problema de pegar um papel no chão, tem problema de limpar um banheiro, tem dificuldade de ajudar com o mínimo, então você ainda não sabe quem você é. Olha para Jesus, João 13, de 3 a 5. João 13, 3 a 5 diz assim, Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ou seja, ele sabia de onde ele tinha vindo e sabia para onde ele estava retornando. Assim ele se levantou da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, o Criador do universo, o Criador das estrelas, o Criador de todas as coisas, o Filho amado do Pai, não teve nenhum problema de pegar a toalha, a bacia e a água e lavar os pés dos seus discípulos. Vocês estão aqui ou não estão? Vou repetir, quando você sabe qual é a sua identidade em Deus, você não tem nenhum problema de servir. Porque você sabe que maior é aquele que serve. Amém, amados? Por isso Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, pega a toalha, pega a bacia e lava os pés. Diga amém. Nós somos discípulos. E como discípulos nós somos ministros de Cristo. E como ministro de Cristo, nosso chamado é para fazer o que Jesus fez e como Ele fez. Agora preste atenção nisso. Você foi chamado para ser santo também, é outra coisa. Diga, eu fui chamado para ser santo. Diga bonito, fui chamado para ser santo. Mas o problema é que ser santo não é a parte final do seu chamado. Ser santo é um meio, é uma parte
faz parte da tua vida, da sua caminhada. Mas você não pode se contentar só com ser filho, ser discípulo, ser ministro, ser santo. Você sabia que o problema é que muita gente se acomoda aí. Já estou andando em santidade, pastor, eu já deixei para trás os vícios, pastor, eu estou vivendo 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pastor, eu estou andando em santidade, pastor, eu estou frequentando os cultos, eu deixei os vícios para trás, eu deixei o pecado para trás, eu deixei a mentira para trás, eu deixei a vida velha para trás. Mas você fala, então tá bom. Tá bom? Como é que você sabe que não tá bom? Eu vou te explicar. Você falou não porque você foi na minha. Mas é verdade, não está bom não. Ser santo é só uma etapa. Preste atenção nisso. Eu vou ilustrar com a vida de Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Ele foi completamente santo, totalmente justo. Ele olhou para os fariseus e disse, quem de vocês pode me apontar um único pecado? E eles calaram a boca, porque eles não podiam apontar. Ele nunca pecou. Diga, Jesus foi totalmente santo, totalmente justo. Diga, ele nunca pecou. Mas ele parou aí? Se ele vivesse como ele viveu, totalmente santo, totalmente justo, totalmente amoroso, sem cometer nenhum pecado, olha para mim. Se ele vivesse como ele viveu, sem nenhum pecado, mas ele não tivesse morrido na cruz, eu e você não seríamos salvos. Não, você não está entendendo nada. Se você tivesse também entendido, você dava um glória a Deus, aleluia. Não, isso não vale mais. Você não entendeu. Vou repetir. Se Jesus tivesse vivido em santidade como ele viveu, sem nunca pecar, completamente santo, completamente justo, santidade absoluta, mas ele não tivesse morrido na cruz, você e eu não estaríamos aqui salvos. Porque a questão não é só ser santo, a questão tem que fazer. Mais importante do que ser é fazer. Eu sei que alguns têm dificuldade de entender, principalmente alguns torcedores de alguns times, mas Deus vai dar a revelação. Eu vou repetir. Se Jesus tivesse vivido como ele viveu, e ele não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós seríamos salvos. A santidade de Jesus é importantíssima, a justiça dele é importantíssima, mas ele morreu em nosso lugar, e nós somos salvos lá no sacrifício da cruz do Calvário. Você já pegou, eu estou tentando te dizer, por mais que você está andando em santidade, se você não fizer nada para Deus, a sua vida não vai valer muito a pena. Quer dizer, pastor, eu estou andando em santidade, então faz alguma coisa para Deus. Porque Jesus fez. Amém? Segundo lugar, já é bem dentro disso. Aliás, antes de ir para o segundo ponto, só relembrando Filipenses 2, de 5 a 8, que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Diga amém. Segundo lugar, diga, leia comigo, não basta ser, tem que fazer. Diga de novo, não basta ser, tem que fazer. Amém? O ser tem que te levar a fazer. O empregado, ele trabalha para o patrão porque ele vai receber um salário no começo do mês, certo? O trabalhador, ele trabalha motivado pelo que vai receber, mas o filho trabalha porque ama o pai. Quantos empregados nós temos aqui? Ei, nenhum. Eu estou olhando para uma igreja de filhos, não de empregados. Eu estou olhando para uma igreja família. E se você levantou como empregado, você não é empregado de Deus, você é filho de Deus, e você trabalha porque você é filho.
Talvez você está entendendo errado. Você não é empregado, você é filho. E você faz a obra porque você é filho de Deus. Levante a mão e diga: eu estou fazendo. Estou ganhando vida para Jesus. Porque sou filho de Deus. Diga: essa é uma igreja família. Diga: eu pertenço à família eterna do meu Pai, que está no céu. E é com essa família que eu vou viver a eternidade. Então, porque você é filho, você faz a obra. Se você é empregado, você vai reclamar o tempo todo. Igreja não é fábrica, igreja não é lugar de empregados, igreja não é lugar daqueles que simplesmente estão fazendo a obra como empregados contratados. Não, igreja é lugar dos filhos de Deus. Levante bem alto suas duas mãos, diga assim: a igreja não é um lugar para se frequentar. Diga: é uma família para se pertencer. Diga de novo: a igreja não é este lugar que a gente frequenta. Diga: é uma família eterna, a família de Deus. Então dá um lindo aplauso a Jesus Cristo, que te tornou membro da família de Deus. Então você lidera a célula, você discipula, você faz GE, você faz aliança de milagre, porque você é filho de Deus. E porque você quer tornar essa pessoa filho ou filha de Deus. Amém? E nós somos, então não basta ser, diga de novo, não basta ser. Tem que fazer. Amém? Nós somos chamados para fazer a obra servindo. E é isso que Paulo escreveu nesse texto. Que os homens nos considerem ministros, seja servos, que servem. Levante sua mão de novo, diga: eu sou um servo. Não, fala bonito, diga: eu sou um servo. Servindo aos que servem. Então nós somos chamados para servir os que servem. Amém, amados? Servir os que servem. Olha o que está em Marcos 10, 43 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 43 e 45. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Diga de novo: eu sou um servo, servindo aos que servem. Amém? Esse é o seu papel lá na célula. Esse é o seu papel no discipulado. Esse é o seu papel como membro desta família. Diga aleluia. Então, se você é um filho, você vai fazer o que Jesus fez. Você vai fazer como Ele fez. Você vai andar nos passos dEle. Você vai imitar a vida dEle. Você vai orar como Ele. Você vai servir como Ele serviu. Você vai andar como Ele andou. Diga aleluia. Mas, se você é filho, você é herdeiro. E o poder do Espírito Santo, que estava sobre Jesus, está sobre a sua vida. Diga amém. Então diga: como filho, eu posso fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Diga aleluia. João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Amém? O maior interessado em te usar é o próprio Espírito de Deus, para que você dê continuidade à missão que Jesus começou. Diga amém. Porque você é filho, Jesus mandou você fazer discípulos. Marcos capítulo 16, verso de 15 em diante, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Preste atenção numa coisa: se você é alguém que está fazendo discípulos, a presença de Jesus Cristo está garantida com você todos os dias da sua vida.
Ei, não dê pérola aos porcos. Não chegue para quem não está fazendo a obra e diz, Jesus está com você todos os dias. Sabia que não é verdade? Jesus está presente todos os dias com aqueles que estão comprometidos com a obra dele, fazendo discípulos para ele. Antes de dizer estou convosco, ele disse, Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e certamente estou convosco todos os dias, até o fim da história, até a consumação do século. Diga amém. Jesus está presente com aqueles que estão fazendo discípulos. Por que ele ia dar a presença dele a você, para você ficar vendo novela? Por que ele ia dar a presença dele a você, para você ficar na internet até tarde? Por que ele ia dizer, estou aqui? Não, ele está presente com quem está fazendo discípulos. Amém? Por que Deus não desperdiça a unção? Ele vai dar unção para você ficar nas rodinhas dos fofoqueiros? Ele vai dar unção para você ficar parado em casa, sem trabalhar? Você acha que ele vai desperdiçar unção? Claro que não. Um dia desse eu cheguei para uma pessoa e falei, rapaz, Deus te visitou tanto em nossa igreja. Se você não quer a unção que Deus te deu, então dá para mim, porque eu quero fazer a obra. Eu falei, você está atrasando a obra de Deus na tua vida. Porque a unção que Ele te deu já era para você estar rompendo como avivalista. Diga amém. Agora presta atenção numa coisa. Levanta essa mão bem alta e diga assim, não existe amor sem compromisso. Diga, não existe amor sem dedicação. Com a mão lá em cima primeiro. Diga, não existe amor sem compromisso. Não existe amor sem dedicação. Não existe amor sem trabalho. Amém? Não existe amor sem compromisso. Imagina, quantos aqui são casados? Levanta a mão. Preste atenção. Seu casamento estaria de pé se você chegasse, pode abaixar a mão. Se você chegasse e falasse para ela, tudo bem, a gente vai casar, mas você fica na sua casa, eu fico na minha. Quando der, a gente se encontra e vai rolando assim. Tem alguém aqui que está casado assim? Misericórdia, graças a Deus que ninguém levantou a mão. Não, meu querido, para casar tem que ter compromisso. Ok? Não existe amor sem dedicação. Diga, não existe amor sem dedicação. Você tem que dedicar a essa Madonna que está do seu lado, querido. Se não dedicar, não vai. Existe amor sem compromisso? Não. Existe amor sem dedicação? Não. Existe amor sem serviço? Também não. Imagina, você chega lá e fala, aqui nessa casa ninguém varre casa, ninguém limpa banheiro, ninguém limpa nada. Vai ficar tudo assim, vão ficar só de amor, só love. Existe casamento assim? Não existe. Eu estou vendo um casal aqui, meus amigos, com a nenê no colo, ali. Como é que é o nome dela? Alice, no País das Maravilhas. Não, Alice. Ok, agora presta atenção. Vocês têm que cuidar da Alice, não tem? Tem que trocar fralda. É sua neta ainda. Mas aí, mas requer serviço, não requer? Não tem que cuidar? E com muito amor, né? Eu fico olhando, é bonitinho quando você pega a criança. Aqui tem uma aqui. É bonitinho quando pega assim no colo, cheirosinho, aquele cheirinho gostoso. Mas lá atrás, nos bastidores, tem que trocar fralda, tem que cuidar, tem que se dedicar. Depois tem que levar no hospital, tem que dar vacina, tem que trocar de roupa. Vai crescendo, tem que levar na escola, sapatinho, tênis e vai. E nunca para. Porque não existe amor sem serviço. Você pode dizer comigo, não existe amor sem serviço. Você já pegou a mensagem, já, você é inteligente. Então, se você diz que ama Jesus, por que está paradão? Ei! Acorda! Desperta!
Bom, vamos estar na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, vamos lá? Abre rapidamente em João capítulo 21, isso que eu estava falando. Não existe amor sem compromisso, não existe amor sem trabalho, não existe amor sem serviço, não existe amor sem dedicação. João 21, de 15 em diante, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, presta atenção: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus mandou ele fazer o quê? Falou: vai trabalhar, não foi isso? Foi isso que ele mandou, rapaz. Ele mandou mesmo: vai trabalhar. Você me ama? Cuida dos meus cordeiros. Como é que vai cuidar dos cordeiros? Tinha que ir para o sereno, tinha que pegar sol, tinha que cuidar, tem que ir para frente, tem que trabalhar. Amém? Ah, Pedro, você me ama, Pedrão? Então vai trabalhar, me mostra isso trabalhando. Foi isso que ele falou. Aí ele continua: Simão, filho de João, você me ama? Tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu chamo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear dá trabalho, meu querido. Não tem pastoreio sem trabalho. Você pensa que é moleza? Vamos trocar de lugar por uma semana? Eu faço a tua parte lá na tua empresa, você faz a minha aqui, e depois de uma semana a gente conversa, você vai ver se é moleza. É todo dia e é toda hora, e é de dia e é de noite. E se você não tiver uma vocação soberana, uma divina vocação, você não aguenta o tranco. A primeira coisa que vai acontecer contigo, você vai cair depressivo. Você vai desistir e vai fazer outra coisa. Você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus usou 3 palavras. Diga comigo: cuide. Fala bonito: cuide. Diga: cuidado. Diga: cuidado. Diga: não existe amor sem cuidado. Aí ele disse: apacenta. Diga: apacenta. E ele diz o que de novo? Pastoreia. Ele diz: cuide, pastoreie, apacenta. Você me ama, Pedro? Então vai lá. Você me ama, Pedro? Não tem amor sem serviço. Você me ama, Pedro? Não tem amor sem dedicação. Você me ama, Pedro? Não tem amor sem trabalho. Você me ama, Pedro? Então, Pedro, eu quero que você mostre isso. Não tem amor sem compromisso. Ele diz: eu quero um compromisso. Diga: não tem amor sem compromisso. Esse negócio de você falar que ama Jesus e não tem compromisso com a obra dele, você não ama coisa nenhuma. Você ama a tua casa, você ama o lazer, você ama o teu dinheiro, você ama qualquer outra coisa, mas menos Jesus. Porque se você ama Jesus, você está comprometido com a obra dele, você está comprometido com as ovelhas dele, você está comprometido com o pastoreio da igreja dele. Quem ama está comprometido. Amém, amados? Se você ama, sabe de uma coisa? Olha para mim. O vestibular de Jesus só tem uma pergunta. Um vestibular para medicina deve ter dezenas, centenas de perguntas. Dependendo da faculdade que você for, o curso, tem muitas dezenas de perguntas, certo? O vestibular de Jesus tem uma pergunta. Uma pergunta, Tiago. Sabe qual é a pergunta? Tiago, você me ama? E se você disser eu amo, ele diz: pastoreia, apacenta, cuide das minhas ovelhas. Uma pergunta. Uma pergunta. Essa é a pergunta para você hoje. Você ama Jesus? Pastoreia, cuide do rebanho dele, apacenta. Porque não tem amor sem compromisso, não tem amor sem trabalho, não tem amor sem dedicação. Quem ama, cuida. Quem ama a Jesus, cuida das suas ovelhas. Quem ama, pastoreia. Quem ama, apacenta. Diga: apacenta. Amém? Terceiro e último lugar. A história, e eu coloquei na primeira pessoa, aí no presente, o verbo no presente, de propósito. Eu poderia colocar no passado,
Porque a história passada foi marcada por aqueles que fizeram. Mas eu quis colocar no presente. A história é marcada por aqueles que fazem. Leia isso bem bonito, vamos lá? Lê bonito, com alegria. A história é marcada por aqueles que fazem. Você pode ler a história secular e a história bíblica. Os nomes mencionados, na sua maioria absoluta, são daqueles que fizeram alguma coisa. Vamos recapitular rapidamente algumas coisas. A história do povo de Deus foi marcada por aqueles que fizeram, que pela fé realizaram grandes feitos e grandes coisas para Deus. Por exemplo, rapidinho, quando você pensa no nome José do Egito, se eu pensasse José do Egito, você ia pensar assim: o cara que interpretou o sonho de Faraó, que governou o Egito e que livrou o mundo todo da fome. É ou não é? Você lembra de José por quê? Diga: por aquilo que ele fez. Diga: por aquilo que ele fez. Você não vai lembrar simplesmente pelo que ele sonhou, você vai lembrar do que ele fez. Governou o Egito por 80 anos. Como ninguém, salvou a sua família da fome. Isso você vai lembrar. Se eu dissesse a palavra, o nome Moisés, você vai lembrar de quem? Um libertador, um cara que tira o povo do Egito, que atravessa o Mar Vermelho, e aí que tira a água da rocha, que anda debaixo da nuvem, que fala com Deus face a face, e que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai lembrar de Moisés por aquilo que ele E se eu disser a palavra Daniel, você vai lembrar de Daniel por quê? Por aquilo que ele fez, pelos sonhos que ele interpretou, pelas revelações que ele recebeu, pela vida que ele viveu, por aquilo que ele fez para Deus na Babilônia. Se eu dissesse Esther, a rainha Esther, você ia lembrar dela por quê? Por aquilo que ela fez. Ela foi usada por Deus para livrar o seu povo, a nação toda, o povo dela, de ser exterminados. Você vai lembrar pelo que ela fez. Você não vai lembrar de Esther porque ela casou com Assuero. Você vai lembrar primeiramente porque ela fez e foi usada para livrar um povo e uma nação da morte e do extermínio. Diga amém. Ou seja, as pessoas são lembradas por aquilo que elas fizeram. E se eu dissesse a palavra aqui, Thomas Edison, você ia lembrar de quê? Você ia olhar e falar: o cara que criou a lâmpada elétrica, ele é lembrado por aquilo que ele fez. E se eu dissesse o nome Henry Ford, você ia lembrar de quê? O cara que criou o automóvel, a Ford. Entende? As pessoas são lembradas por aquilo que eles fizeram. Agora olha para mim. Como é que você quer ser lembrado? Olha para mim, responde. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrada, irmã? Como é que você quer ser lembrado, irmão? Olha para mim, como é que você quer ser lembrado? Interage comigo. Você quer deixar sua saudade? Ah, ele era um cara legal. Eu não quero ser lembrado como um cara legal. Até porque eu sei que eu não sou tão legal assim. Porque eu sei que a minha palavra muitas vezes mexe com o teu ego. E eu gosto disso. De verdade. Eu não quero que você saia daqui dos cultos dizendo: o pastor pregou amor à palavra. Eu quero que você saia daqui dizendo: Deus usou o pastor para falar comigo. Eu quero que você saia daqui dizendo: Deus tem misericórdia de mim e Ele usa o pastor para falar comigo toda semana. Eu não estou aqui para ser legal. Eu estou aqui para ser voz do céu para essa geração. Esse é o meu compromisso. Agora preste atenção nisso. Como é que você quer ser lembrada? Olha a história do Novo Testamento. Do início ao fim. Ela foi marcada por aqueles que fizeram. Se eu disser a palavra apóstolo, o nome Pedro, o apóstolo Pedro, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar do cara que andou sobre as águas. É claro que você vai lembrar da queda, quando ele negou Jesus. Mas você vai lembrar de um cara que pregou o primeiro sermão e ganhou 3.000 almas para Jesus. Você vai lembrar do cara que curou um coxo de nascença lá na porta do templo e o número de convertidos foi para 5.000 homens. Você vai lembrar do homem tão cheio do Espírito Santo que quando ele passava, as pessoas colocavam os enfermos na rua para que a sombra dele cobrisse os enfermos e eles fossem curados.
É isso ou não é? Ou seja, você vai lembrar de Pedro por aquilo que ele fez. E se eu der a palavra Paulo, me referindo ao apóstolo Paulo, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar do perseguidor no começo. Mas o que você vai lembrar do perseguidor é o mínimo. Em seguida você vai lembrar de um cara cheio do Espírito Santo. Você vai lembrar do discípulo de Barnabé. Você vai lembrar do cara que foi separado lá na igreja de Antioquia. Você vai lembrar do cara que plantou as igrejas pela Europa e pela Ásia. Você vai lembrar do homem que escreveu metade do Novo Testamento. Você vai lembrar do homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Você vai lembrar do homem que viu coisas que não foi lícito, ele não podia contar. Você vai lembrar do homem segundo o coração de Deus, o maior missionário de todos os tempos. Ou seja, Paulo é lembrado por aquilo que ele fez. Ou seja, não basta ser santinho, não basta ser bonitinho, não basta apenas praticar a justiça, tem que fazer a obra de Deus. Amém? Se eu falar o nome João, me referindo ao apóstolo João, você vai lembrar dele porque simplesmente pelo cara que era íntimo de Jesus, que na ceia colocou a cabeça no peito de Jesus? Não, você vai lembrar também do cara que viveu até mais de 90 anos, que foi fiel até o fim. Você vai lembrar do homem que recebeu a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. Você vai lembrar, ele é lembrado por aquilo que ele fez, pelo legado que ele deixou, pelas cartas, pelo evangelho que ele escreveu. Você vai lembrar do evangelho de João, você vai lembrar de 1ª, 2ª e 3ª João, você vai lembrar do Apocalipse. Se eu falar Mateus, você vai lembrar não apenas que ele foi coletor, mas o evangelho que ele escreveu. Diga amém. E se eu disser o seu nome? O próximo da lista é o seu nome. O próximo é o seu nome. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrado, irmão? Presta atenção nisso. A história recente da igreja também, ela foi marcada por aqueles que fizeram. Por exemplo, se eu citar um nome aqui, Martinho Lutero, você vai pensar de cara, o homem que promoveu a reforma protestante. Ele é lembrado por aquele que foi o promotor da reforma. Se eu falar o nome aqui, John Wesley, você vai lembrar daquele cara, não apenas o que fundou a igreja metodista, mas do avivalista John Wesley, que incendiou o mundo da época com o avivamento gerado no céu. O homem que andava a cavalo, mas andou mais de 360 mil quilômetros a cavalo, pregando o evangelho de dia e de noite. E se eu der o nome aqui para você, se eu der um nome assim, Charles Finney, você vai lembrar do grande avivalista americano que incendiou a América com um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo de Deus. E se eu der o nome Billy Graham, que está lá nos Estados Unidos com 98 anos de idade, que há 80 anos prega a palavra, você vai lembrar do grande evangelista que pregou para as multidões do mundo todo. Do homem que está encerrando, aprovadíssimo por Deus. Eu conversava sábado à noite, quando terminou aqui, nós ficamos até quase 2 horas da manhã ali, conversando com o Theo Hayashi. Ele me fez várias perguntas, e nós estávamos falando um pouco sobre o Billy Graham. Eu falei, esse daí está mais do que aprovado. Se ele não pecou até os 98 anos, não peca mais não. É verdade. Pensa no ministério, ele começou a pregar aos 18 anos de idade, a 80 anos. Pensa num homem, o maior evangelista do século XX. Eu não disse que ele nunca pecou não, só estou dizendo que ele não cometeu nenhum escândalo. Ele começou bem, continuou melhor e terminou aprovado. Não terminou ainda não, ele está terminando. Amém, amados? E se eu der a palavra, se eu der o nome aqui, David Ung-Chu, você vai lembrar do homem lá da Coreia, do coreano que lá em 1958 começou a igreja do nada, um país pobre, saindo da guerra, onde as pessoas comiam as folhas das árvores porque não tinham o que comer. E ele começa a pregar a palavra e levantar a moral de uma nação. Você vai lembrar assim, o homem que ergueu a maior igreja do mundo no século XX. A igreja dele chegou a ter mais de 700 mil membros. Ou seja, a história é marcada por aqueles que fazem. Que os homens os considerem ministros de Cristo e despenseiros da graça de Deus. O que se requer dos dispenseiros, eu diria, é que eles façam a obra, é que eles sejam lembrados por aquilo que eles fazem, que você seja lembrado por aquilo que você está fazendo, mas que você possa ir além,
Que quando você partir dessa vida para outra, as pessoas possam dizer o seu nome e dizer: eu quero lembrar do que ele fez. Até mesmo uma viúva pode ser lembrada porque ela fez. Quando Dorcas morre e Pedro é levado lá, as viúvas começaram a mostrar as rendas que ela fazia, as roupas que ela fazia. Falaram: olha aqui, era lembrado pelo que fazia. Vou repetir: como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer encerrar? Deixa eu dizer para você, Deus quer que você encerre bem. Deus quer que você deixe um legado. Você precisa viver de tal maneira que as próximas gerações possam mencionar seu nome, assim como eu mencionei alguns nomes aqui hoje só para relembrar, mas são tantos nomes, são tantos homens e mulheres maravilhosos. Nós estamos, na verdade, de acordo com Hebreus 12, rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. E nós precisamos fazer a obra e ser encontrados fiéis. E o tempo é hoje, e a hora é agora. E eu preguei essa palavra para te desafiar, para te dizer: não tem amor sem serviço, não tem amor sem dedicação, não existe amor sem compromisso, não existe amor sem trabalho. Se você ama Jesus, mostre isso fazendo alguma coisa, especialmente ganhando vidas para Jesus e cuidando bem delas. Posso ficar em pé?